prezados e prezadas, um alô para a galera do chapéu, nossos queridos telespectadores, filhos desta terra tão amada de Porto União da Vitória. Hoje contamos com o Denis Linsmaier, um multi-instrumentista. Então, sejam bem-vindos à televisão, mais especificamente ainda à TV 1000, afiliada à TV Cultura, e mais especificamente ainda ao programa Nuances da Melodia. Voltamos após os nossos intervalos e lembrem-se, valorizem as empresas que apoiam a cultura. A Secob, Central de Cobranças, atua há mais de 20 anos para resolver problemas de crédito e débito entre empresas e clientes inadimplentes. Oferecemos ao cliente um serviço personalizado e uma equipe altamente qualificada em cobrança. Nossa missão é trazer soluções eficazes e eficientes com o mais alto padrão de qualidade e desempenho. A Secob está localizada à Rua Barão do Rio Branco, 36, Centro, União da Vitória, Paraná. Está procurando hospedagem em Porto União? O Hotel San Rafael é a melhor opção. Estamos equipados com as melhores acomodações, oferecendo conforto e qualidade para tornar sua estadia uma experiência única. Além disso, contamos com um delicioso café da manhã, estacionamento privativo e acessibilidade. Confira nossas opções de quartos e suíte nupcial. Estamos situados à Rua Prudente de Moraes, 377, Centro, Porto União, Santa Catarina. Aguardamos sua visita. Olá, Denis! Que alegria contar com você aqui no nosso programa e também aproveitar esse momento para celebrar a nossa boa amizade. Você sabe que eu sou seu fã. Se você está tocando em algum palco, algum teatro, você vai me ver gritando Linsmaier! Eu faço isso porque você merece. Você é um menino de ouro, um menino muito inteligente e é uma honra ter você aqui, tudo bem? Tudo bem, Vlad. Olá a todos. É um prazer e satisfação estar aqui no Nuances da Melodia e é uma honra ter recebido esse convite, Vlad. Hoje você prolonga um legado paterno, assim como seu irmão Diego, que é a arte da música. O seu pai fez nome na cidade, dizem que tocou com até o grande Toquinho. Como foi crescer ao lado de um pai tão talentoso quanto tu? Eu sempre vi ele tocando em casa, tocando teclado ali, gaita. Eu nunca manifestei nenhum interesse musical até os meus 5 ou 6 anos. Então, quando eu tinha 6 anos, eu comecei a aprender um pouco de teclado, mas o meu pai não tinha, paciência para me ensinar nenhum tipo de processo de musicalização. Então, ele me colocou numa aula com o Ezequiel e o Samir. Eles davam aula ali na estação, do lado de União. Esse foi meu primeiro contato com o teclado, né? Eu fiquei um pouco... aprendi algumas coisas de teclado, né? Depois eu larguei o teclado um pouco, deixei de lado. Quando eu tinha uns 11, 12 anos, eu comecei a tocar bateria. Aí eu formei uma banda com os meus amigos na escola, assim. Foi um pouco chato assim em casa, porque meu pai não queria que eu tocasse bateria. Ele falava, toque gaita, né, teclado, mas não toque bateria. Isso aí não vai te levar para lugar algum. Mas você não é só baterista, você é um percussionista, certo? A gente tenta ser um pouco de tudo, né? Eu fiz licenciatura em música, né? Nós estudamos juntos, né? Então, claro. A gente precisa se arriscar, conhecer um pouco os outros instrumentos, né? Instrumentos de sopro, de cordas, de teclas, enfim. Quanto mais conhecimento nós temos, né? A nossa relação profissional com os nossos alunos fica mais abrangente. Muito bem, meu caro amigo. Você é formado superior em música, assim como eu. Você disse que estudamos juntos. Teve algum momento que você sentiu na tua vida que você ia se dedicar completamente à música? Eu nunca me peguei pensando assim, numa situação em que eu decidi isso vai ser o que eu vou fazer da minha vida. Isso só foi acontecendo, né? Eu nunca pensei assim, nunca decidi eu vou ser músico, né? Ou vou ser professor de música, alguma coisa assim. Foi acontecendo, só foi
as coisas foram se ajeitando e ainda não se ajeitaram, né? Não sei se um dia vão se ajeitar, mas eu tô aqui por acaso. Denis, a primeira e a última coisa que sempre falam sobre quem é multi-instrumentista. O seguinte, é possível realmente tocar bem todos esses instrumentos ou existe um principal? Já que você está aqui, é claro que nós aproveitaremos a sua presença para desmistificar essa questão. Então, por gentileza, Denis, a palavra com você. Bom, isso aí é um pouco subjetivo, né? Na minha humilde opinião, eu toco bateria, assim, que é o meu principal instrumento, assim. Mas eu tento me arriscar em outros instrumentos, né? Tocando um pouco de teclado, flauta doce, violão. Já tentei tocar um pouco de gaita também, né? E realmente é muita coisa para a gente dominar, né? Conhecer. Todos os instrumentos são muito complexos, né? Então eu percebo assim que existem muitos músicos que conseguem tocar vários instrumentos, né? Vide Hermeto Pascoal, né? Mantendo toca nível, né? Flauta transversal, toca escaleta, toca piano, assim, jazz, né? Então e é só um exemplo, né? Existem outras pessoas. Então eu acho que isso é uma opinião, talvez, de quem não aprendeu a tocar um segundo instrumento, enfim. A música instrumental possui uma exigência maior de compreensão de sua interpretação, pois não como a voz possui palavras. Qual mensagem você pretende transmitir através da arte musical com seus instrumentos? Bom, assim como o cantor, né, o instrumentista também expressa o seu som, só que projetado em outro objeto, né, em outro corpo. E esse corpo é limitado, ele não tem a capacidade de projetar um fonema como a nossa voz, a nossa boca, né, o nosso corpo. A diferença é que o canto ele vem fantasiado de palavras e o instrumento musical, né, que não tem essa capacidade, não tem as palavras, né? Então, os dois expressam um sentimento, né, de alguma forma. A flauta é um instrumento angelical. Anjos tocam flautas, assim como nossos dois alunos que fizemos certa vez um recital, 2 anjinhos com flautas, e é um instrumento que você também tem um carinho. Então eu vou pedir para você falar um pouco sobre as flautas, esse instrumento que eu considero o mais belo melodicamente falando. Bom, primeiramente eu gostaria de salientar que não existe uma flauta, né? Um instrumento assim que se chama flauta. A flauta é como um tipo de instrumento, né? Certo. Assim como o tambor, né? Não existe um instrumento que se chama tambor, né? O tambor é um tipo de instrumento de percussão ali, né? Bate ali, né? Enfim, a flauta consiste num tubo em que a gente sopra, e essas flautas que nós dois conhecemos são as flautas doce, né? Nós chamamos de flauta doce. E isso é por conta do gosto da flauta? Pois olha, eu já tentei comer ela, mas ela não tem gosto doce assim, né? Então... Essa foi boa, hein? Por favor, prossiga. E eu não sei porque no Brasil o nome dessa flauta é flauta doce. Em outras regiões do mundo, né, essa mesma flauta é conhecida por nomes diferentes, né? Na Alemanha, por exemplo, ela é conhecida como flauta de bloco. Na França é conhecida como flauta de bico. Nem os mestres, assim, doutores, né, pesquisadores não sabem dizer exatamente por que flauta doce, mas nós temos esse nome. E você tem mais algumas ali? Você pode, por favor, claro, falar delas? Bom, então esta é uma flauta doce soprano, e existem outras flautas doces que variam em tamanho do tubo, do diâmetro, né, do comprimento. E eu trouxe algumas que eu tenho aqui. Esta é uma flauta doce sopranino,
Uhum. Ela é um pouco menor, né, um pouco mais fina. Existem outras flautas aqui também, a contralto, que já é um pouco maior, né, que a soprano, e a tenor. Poxa, Denis, quanta flauta, hein? Grande, né? E a tenor, ela tem um espaçamento dos furos um pouco maior, né, que essas flautas aqui. E ela tem uma chave aqui, né, para você alcançar com o mindinho esse furo que estaria aqui, ó, que a gente não conseguiria alcançar, né, se não houvesse esse. E se alguém tiver mais que 5 dedos? Pois olha, mas tá para nascer uma pessoa assim, né? E eu posso mostrar um pouco do som de cada uma? Denis, eu ia te pedir, mas já que você ofereceu... Esta é a flauta sopranino e ela tem um som bem agudo, certo? E quanto maior a flauta, mais grave é o seu som. Essa é a flauta soprano. A contralto. E a tenor. Denis, tem um vídeo aqui de uma performance que você fez comigo, tocando violoncelo. Talvez a qualidade não esteja muito boa, afinal é um vídeo gravado ao vivo, mas vamos acompanhar um pouco? Instrumento bonito, o violoncelo, né? Raras pessoas praticam. Você poderia comentar algumas características desse instrumento também? Bom, eu toquei violoncelo, eu fiz aula de violoncelo por um ano e meio, eu acho. Eu tocava bem até, eu tinha uma boa afinação, uma boa arcada, assim, mas eu acabei desistindo de tocar porque era muita coisa que eu estava fazendo, né, na época que eu fazia aula de violoncelo. Então eu estava ocupado com outras coisas e acabei desistindo de tocar violoncelo, mas eu gostava bastante. Às vezes até hoje eu penso, vou comprar um violoncelo para tocar em casa, né? Enfim, mas é um instrumento bem muito expressivo, né? Quase próximo à voz humana, né? No sentido genuíno assim da expressão musical. Então é um instrumento assim que todos nós gostamos, né? E ele tem um som um pouco mais doce, assim, talvez comparado aos outros instrumentos de corda. Talvez isso seja um pouco subjetivo também, né? Mas é um instrumento que eu gosto bastante. Meu amigo, você fez 2 participações no nosso CD Vlad chante Jeanne Birkin, que é uma homenagem à cantora Jeanne Birkin, que faleceu 2 dias depois de lançarmos o CD. E essas participações foram com violão e flauta. Veja quanta coisa você toca, hein? Você foi abençoado com o dom da música, com certeza. E eu gostaria de saber sobre essa experiência que você teve, esse contato com a música francesa popular de algumas décadas atrás. Como que foi para você? Como você definiria? Por favor. Primeiramente, eu fico honrado de ter gravado, né, de ter feito uma participação no nosso disco. E eu confesso que eu nunca havia experimentado esse universo da música, da cultura francesa, assim, quanto
a experiência que eu tive de gravar as músicas que você citou. Tudo que a gente vai fazer em alguma... independente da tua profissão, né, da tua ocupação, tudo que você vai fazer de diferente envolve um nível de pesquisa e dedicação a você conhecer um pouco do que você se propôs a fazer. E esse foi o meu caso com as músicas do nosso disco. Eu tive que mergulhar um pouco naquele universo, né, e assim, assimilar bem as músicas, né? Não é só a questão de eu, sei lá, tocar, né, gravar o disco, mas das músicas estarem um pouco dentro de você, assim, né, de você conseguir se conectar com a música e da música fazer parte do seu perfil como músico. Uma pergunta ousada. Denis, você transita pelo universo da música popular e da música erudita. Como que você percebe essas variações a partir dos instrumentos que você executa? Bom, muita gente se pergunta assim, qual é a diferença da música popular e erudita. Eu costumo pensar que as duas linguagens são música, né? As duas são música, nenhuma é mais rica ou mais pobre que a outra, né? Existem músicas clássicas que variam assim, de uma conversa entre dois acordes, né? Dominante e tônica, né? Tônica e dominante, ficam nesses dois acordes, assim, passeando, né, por eles. E existem músicas assim de culturas regionais, né, de determinadas partes do mundo, né, que as pessoas tocam numa aldeia lá, né, e às vezes são mais complexas harmonicamente. E existe também um contexto oposto a isso que eu acabei de mencionar, né? Eu acho que a principal diferença talvez seria a intenção cultural, assim, do que você produz, né? A intenção cultural das pessoas, dos compositores eruditos, são diferentes da intenção cultural dos compositores de música popular, né? Nós podemos facilmente arranjar uma música popular para um contexto de música erudita e vice-versa. Inclusive, eu falei que é uma pergunta ousada, porque dentro da linguagem da ópera, né, que é uma linguagem composta, nós não utilizamos mais a divisão erudita e popular. Se tornou apenas uma divisão entre a música lírica e a não lírica, porque essa divisão acabava separando muita gente. Denis, poxa, que entrevista boa, hein, rapaz? Você continua nos surpreendendo e vou dizer, muito. E para encerrar, temos uma pergunta para você ainda. Denis Nismayer, é uma pergunta muito importante para o nosso programa. É a nossa pergunta de ouro. O que é arte? Muitas vezes a gente não sabe o que responder com perguntas simples, né? Tipo, o que é a vida, né? Essas coisas. E o que é arte é uma delas, né? Mas eu confesso que eu já pensei assim por um tempo considerável, né, sobre essa questão, e eu gosto de falar sobre isso e às vezes até mudar a minha percepção em relação a essa pergunta. Mas na minha concepção a arte é uma coisa inútil. Às vezes, né, você vai pensar assim, a arte é inútil, né, mas como que a gente pode afirmar uma coisa dessas, né? Todos os objetos que nós temos à nossa volta servem para alguma coisa, né? Possuem alguma utilidade. A mesa serve para apoiar os objetos, né? Os materiais que a gente tem. A comida serve para comer. A própria caneca, a xícara, né? Serve para armazenar um líquido. Mas para que a arte serve, né? Se você tivesse que queimar, imagine se você tivesse com o quadro da Mona Lisa, assim, né, com o do Leonardo da Vinci, assim, e você não tivesse lenha para queimar em casa, só tivesse o quadro da Mona Lisa, assim, e se você não queimasse ele, não se aquecesse de alguma forma, você ia morrer, assim, em poucos minutos. Você queimaria ou não?
Algumas pessoas respondem que sim, outras respondem que não, mas independente dessa resposta, você ia pensar 2 vezes. Se fosse com um pedaço de lenha qualquer, você não pensaria 2 vezes, né? Por que você vai pensar 2 vezes? Porque aquilo lá é a expressão de alguém, né? Aquela é uma obra, né? É a expressão de alguém. E a gente não vai, assim, talvez alguém queime, né? Mas o fato é que você vai pensar um pouco, pô, será que eu vou queimar isso aí, né? A arte, ela tem essa questão em que o valor dela está nela e não no que ela serve, né? Como essa xícara, por exemplo, né? Essa xícara é importante porque ela serve para alguma coisa, mas a arte talvez não sirva para alguma coisa. Por isso que o valor dela está nela e não na sua utilidade. Você me lembrou agora até uma frase do Tolstói: há quem ande pela floresta e só enxergue lenha para a fogueira. Denis, eu só tenho uma coisa para te dizer. Muito obrigado. Volte sempre. Obrigado. A casa é sua. Pessoal, por favor, fiquem aí. Para vocês, ainda não acabou. O Denis trouxe uma interpretação muito especial em flauta doce. Vejo vocês. Tchau.